sou arquiteta urbanista, me formei em dezembro do ano passado e sou professora também da Universidade Federal de Roraima, aqui do meu estado. E aqui eu tenho um resumo, basicamente, do que eu vou apresentar, e sempre que eu falo sobre o bambu, em qualquer oportunidade de alguma apresentação, eu nunca deixo de falar sobre o primeiro contato que eu tive com ele, como eu cheguei até o Fred também, e depois, em seguida, eu vou apresentar o projeto arquitetônico em si, a concepção estrutural e o espaço com o bambu como protagonista. Então, a respeito do meu primeiro contato com o bambu, ele aconteceu em um sítio aqui em Boa Vista, durante um workshop em 2018, realizado pela equipe Bambu Venezuela, na qual foi ministrado pelo Alfio Verdeca, pelo Fernando Verdeca e pelo Manuel Correia, que foram os nossos mentores desse curso prático, no qual eu pude aprender principalmente sobre as ligações entre as peças. E na mesma época que eles ministraram esse curso, eles descobriram a ocorrência da espécie guarda buchifolha aqui no município de Mucajaí, vizinho à capital do estado, que é Boa Vista, onde eu moro. E devido a essa ocorrência, foi uma das espécies principais também que eu escolhi para a realização desse projeto. E aí, nessa busca, nessa busca pelo bambu, eu descobri na internet o site da Bioestrutura Engenharia, que é o site do Frederico Rosalino, no qual eu descobri no ano passado a primeira turma desse curso, da qual eu fiz parte, que começou em 16 de setembro de 2020. Eu amei o curso, para quem não fez ainda, super recomendo, e é por isso que eu estou aqui também na segunda turma, porque não consegui me desligar. E aí o Fred ensinou para a gente com muita maestria, dividido em diversos módulos, né, a respeito das concepções estruturais com bambu. E aí foi a partir disso que a gente pôde desenvolver o projeto no último módulo, que é justamente voltado só para essa concepção de projeto. E aí eles sempre passam programas de necessidades também, do qual eu segui quando eu fiz parte da outra turma, do qual era uma edícula para ecoturismo. E nessa turma agora eu decidi fazer um projeto do qual estava na minha cabeça mesmo, minhas ideias, mas sempre seguindo os princípios que o Fred ensina durante o curso. Então, começando pela preocupação com o contraventamento e a estabilidade da estrutura, né, de maneira que a gente consegue fazer isso com a definição de ligações flexíveis, a utilização de elementos rígidos e formas triangulares para contraventar todos os planos, certo? A gente tem que pensar também em sempre trabalhar com ligações de fácil execução, especialmente o que a gente mais usa é o sistema de barras moscadas, que foi o que eu empreguei também nesse projeto. Então, muitas conexões com emprego de boca de peixe, cortes em 45 graus e ligações de sobrepor. E também pensei numa planta arquitetônica funcional, até porque o meu espaço ele é adaptável para o tipo de atividade que vai ser desenvolvido nele, com a possibilidade de flexibilização dos espaços de acordo com o terreno a ser escolhido e com a atividade que for desempenhada dentro dele também. Então, diante disso, eu elaborei um espaço que consiste basicamente em planta baixa em um círculo mesmo, como vocês podem ver. Deixa eu só colocar um ponteiro aqui. De um raio de 6,30 metros. E esse espaço vai ser voltado para a utilização para práticas de meditação, yoga ou atividades físicas em geral. Ele é um espaço bem amplo, né? Só pelo raio de 6,30 metros a gente já consegue perceber que ele tem bastante espaço. E o layout dele pode ser diverso. Aqui nessa apresentação eu coloquei apenas um banco central, que pode servir como espaço para o professor, por exemplo, se colocar. Mas esse espaço pode ter diversos layouts diferentes, de acordo com a atividade que for desenvolvida nele. O que fica mesmo aparecendo na planta baixa são os pilares. E a cobertura dele é feita dessa forma estrelada, com 8 pontas principais, que são essas pontas para fora, e 8 pontas secundárias, que são essas pontas internas. E é composta de uma cobertura principal e uma cobertura de chaminé com uma claraboia no centro, para poder entrar a iluminação natural. Então, aqui na vista frontal, a gente tem melhor concepção desse projeto, e a gente pode observar essas duas coberturas, né, na qual a gente tem uma cobertura que abrange todo o espaço, e uma cobertura secundária, no qual é para promover esse efeito de chaminé, e justamente essa entrada também da iluminação natural. A gente pode observar também a disposição dos pilares, são todos inclinados, né, formando essas triangulações nos planos, e travados entre si por peças na horizontal. Aqui mais uma vista, a vista lateral, como ele é um elemento circular, basicamente as vistas deles são as mesmas, né? E aqui eu trago um pouco dos materiais que foram empregados.
O piso dele é um piso de concreto. O sistema estrutural, os pilares, são de guarda multifolha. E para as vigas da cobertura, a gente precisava de uma viga com um diâmetro um pouquinho maior. Então, optei por adotar o Dendrocalcus aspen. Mas esse projeto também pode ser completamente feito pelo Dendrocalcus sem problema algum. Então, muitas espécies são cabíveis aqui para a execução desse projeto. A cobertura ela é apoiada sobre ripas de madeira e é composta por esteiras de bambu, no qual seguem a camada de uma esteira de bambu, uma camada de manta impermeável e, posteriormente, outra camada de esteira de bambu, para as duas coberturas, tanto para a principal quanto para a da chaminé. Aqui a gente consegue observar um pouco melhor o sistema estrutural, essa edificação, né, no qual a gente pode observar os pilares travados entre si por essas peças na horizontal, a estrutura da nossa cobertura com as suas ripas de madeira. E aqui nos cortes a gente pode observar alguns detalhamentos de ligações. Então, nas fundações, a gente tem a ligação por meio da barra engastada no bloco de concreto, no qual ela forma um gancho que se conecta com a barra que passa atravessada. Então, a gente consegue fazer esse travamento da estrutura com base na sua fundação, certo? Na ligação entre os pilares, né, no travamento entre eles, a gente tem as peças na horizontal, na qual elas obedecem o mesmo sistema, basicamente, dos pilares, na qual a gente tem uma barra atravessada e a gente tem uma outra barra passando que faz um gancho para prender essas conexões e deixar bem travadinho. E na estrutura da cobertura, por exemplo, as nossas peças já são de sobrepor, então basta que a gente atravesse as barras roscadas por elas para garantir essa conexão. Então, esses são alguns detalhes que eu trago para as conexões desse projeto. São conexões simples, né, de que não conferem grande dificuldade para a execução, mas também não são, assim, feitas de uma hora para outra, o que requer uma mão de obra específica. Aqui eu trago um detalhamento mais aprofundado a respeito de como funciona a ligação no pendural central, porque a gente pode observar que eu tenho uma estrutura de pendural aqui no centro, na qual eu tenho várias de bambu que apoiam as vigas e diminuem o vão dessa viga da cobertura. E essas varas, elas estão ligadas ao anel metálico, justamente por essas chapas metálicas que a gente tem aqui, né, com aberturas específicas, no qual a gente passa as barras roscadas aqui atravessando de um lado ao outro para prender esse bambu da chapa. O pendural, o elemento central, ele pode ser composto por uma peça enroliça de madeira, ou ele pode ser um bambu também, com um diâmetro um pouco maior, entre 15 a 18 centímetros, e ele é preso ao anel metálico por meio desse sobressalto metálico que a gente tem aqui por cima, no qual a gente vai atravessar também as barras roscadas para promover esse travamento da estrutura. Então, o sistema de conexões, em geral, é sempre utilizando as barras roscadas, como os colegas apresentaram também anteriormente. E aqui a gente pode observar as etapas construtivas, né? Foi um desafio para o Fred depois para a gente entender um pouco melhor a respeito de como funciona na prática a execução desse projeto. E a primeira etapa seria a etapa bem simples, que é fazer o piso, no qual a gente executa um círculo de concreto com raio de 6,30 centímetros, 30 metros, né? 6,30. E logo em seguida a gente coloca o pilar central, que vai servir para o nosso pendural posteriormente, quando ele for cortado, no qual a gente já pode dispor os dois anéis metálicos iniciais, né? Aqui no texto eu venho explicando a altura em relação deles ao piso, a altura deles em relação a eles mesmos, a abertura de ângulo dentre as chapas, são todos detalhes que estão especificados no projeto, né? A gente tem esses dados todos no executivo do projeto, mas que não é necessário ficar falando aqui de um por um, porque o ideal é apresentar a concepção geral. Então, a gente coloca esses anéis, né, presos no pilar central e escora eles com outros elementos, pode ser madeira, enquanto a gente não provém com o resto da estrutura para continuar o projeto. Em seguida, a gente dispõe as primeiras vigas, as vigas principais da cobertura, de maneira que elas estão dispostas entre si em um ângulo de 45 graus. Então, a gente pode traçar eixos no chão, né, da nossa edificação,
do qual eles se diferem entre si em 45 graus, e dispor essas vigas alinhadas a esses eixos e subi-las, né, de acordo com a inclinação dada pela chapa metálica. Então, assim que a gente dispõe essa viga, a gente consegue travar ela por meio dos pilares, que se conectam às bases de concreto, e a gente pode perceber aqui por essas imagens que os pilares são desencontrados, para justamente facilitar aqui na colocação das barras roscadas, a gente não ficar com muitas barras atravessadas próximas às outras. Em seguida, a gente adiciona os pilares secundários, que tem o intuito de diminuir o vão dessa viga, o vão livre dessa viga. Então, com os primeiros pilares que a gente colocou, a gente fica com um beiral sobrando de em torno de 70 centímetros. Depois, a gente consegue diminuir intermediariamente esse vão da viga com esse pilar intermediário e sobra esse resto de vão, que depois, secundariamente, vai ser diminuído com a colocação das peças aqui no anel metálico. Em seguida, a gente promove o travamento entre esses pilares por meio das peças na horizontal, que eu tinha mostrado anteriormente, são ligadas por barras riscadas no tipo de gancho. E, em seguida, a gente adiciona as vigas secundárias, né, que vão complementar essa estrutura da cobertura e, junto a ela, novamente, com o pilar que a sustenta, para poder reduzir para poder fazer esse apoio, né, e reduzir o vão da viga livre. Então, eles também são colocados no mesmo sistema de dispostos entre si, entre 45 graus, e estão a uma distância da viga principal de 22,50 graus. Então, esses eixos a gente consegue traçar no próprio chão da edificação e colocar essas vigas alinhadas a esses eixos na hora da execução. Posteriormente, a gente trava esse pilar secundário que foi colocado também por meio das peças na horizontal, e coloca um pequeno pilar, né, uma peça na diagonal, de forma maneira que vai reduzir o vão desse beiral, né, e promover maior estabilidade e contraventamento para essa estrutura. Em seguida, a gente adiciona as peças na diagonal, que são ligadas ao anel metálico por meio daquelas barras riscadas, das quais eu tinha mostrado, e essas peças, elas novamente promovem a redução do vão dessa viga. Então, a gente tem um vão que compõe primeiro até aqui, depois até o segundo pilar, e depois até a peça de bambu que vem do pendural, e depois a continuação até ele atingir o anel intermediário. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar melhor a flexão das nossas vigas, né, e reduzir a flecha atuante. Apesar de que a nossa cobertura é bem leve, mas por essa construção ter um diâmetro muito grande, é necessário que a gente promova um bom sistema de apoio para ela. E aí, depois a gente executa, digamos que o contorno da cobertura, né, com peças conectadas em ângulo de 45 graus e sobrepostas às peças das vigas principais e secundárias da cobertura principal. A partir disso, a gente pode dispor as nossas ripas de madeira nessa configuração, em formato de V, para posterior colocação da nossa cobertura. Só que antes de colocar a cobertura, a gente termina de executar a estrutura da cobertura da chaminé, na qual a gente repete o mesmo procedimento que fizemos para a cobertura principal. Então, a gente coloca as vigas principais dispostas a 45 graus entre si, e os pilares entre elas, essas pecinhas na diagonal, se apoiam nas próprias vigas principais da cobertura principal. Então, em segundo lugar, a gente coloca as outras vigas, né, que preenchem o restante do anel metálico, o último anel metálico que a gente tem na construção, sendo que esse anel metálico tem uma clarabóia de vidro apoiada na sua parte superior, e assim a gente pode dispor das nossas ripas no mesmo formato em V, para, enfim, colocar a nossa cobertura em cima da nossa estrutura, presa por meio de pinos conectados às ripas. Então, a gente coloca uma camada de esteira de bambu, depois uma camada de manto impermeável e, posteriormente, outra camada de esteira de bambu em ambas as coberturas. E aí, a partir de todas essas etapas, a gente consegue o resultado final do nosso espaço, com um detalhe especial para o anel metálico central, no qual ele tem uma estrutura de mandala, né, um desenho artístico feito dentro dele, no qual promove esse efeito de iluminação no solo do edifício e dá meio que um efeito transcendental aí para as pessoas que forem desenvolver atividades
de yoga, meditação ou exercícios físicos que são feitos ao ar livre. Então, aqui a gente tem algumas imagens do resultado final. Nesses renders eu coloquei eles dispostos de várias maneiras aqui em círculo, com vários layouts no chão. Nesse aqui a gente tem um espelho d'água e 2 banquinhos, mas esse layout pode ser disposto da maneira que for necessário, de acordo com o uso do local. Então, aqui a gente pode observar um pouco melhor como é que fica esse resultado, as iluminações. E aqui eu tenho um vídeo para apresentar rapidinho, acho que é só de 1 minuto, se eu não for passar meu tempo, para mostrar como é que ficou o resultado final. É sem som mesmo, tá, gente? Não tive tempo de colocar uma musiquinha ambiente. No final do processo, de tudo ter sido executado, a gente corta o pilar central, de maneira que permaneça só pendural, e a gente fica com todo o espaço central da construção livre para o desenvolvimento de atividades. E é isso, pessoal. Que bom que deu tempo de voltar. Ainda bem que essa energia voltou. Essa foto é do meu projeto do qual eu fiz parte da primeira turma, no qual eu executei uma edícula de bambu para ecoturismo. E se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo, depois eu deixo aqui o meu e-mail, que é angelicatriani@montiluto.com, e o meu telefone também, caso alguém queira mandar algum WhatsApp, eu estou sempre à disposição. Eu queria novamente agradecer imensamente ao Fred por essa oportunidade. Então, você é tão enriquecedor esse curso, né? Expande as nossas ideias, a nossa mente. E agradecer a todos que estiveram aqui presentes, aos meus alunos, à família, minha irmã, meu namorado e aos amigos que estão aqui assistindo. Muita gratidão por todos.